Indiana. Boa noite, Indiana. Boa noite, Sueli Neves. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando agora. Boa noite, Eunice. Um grande abraço para você, Eunice. Zélia, boa noite, Zélia. Vamos aguardar mais um pouquinho para as pessoas chegarem e a gente começar. Boa noite, Eunice. Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá o som para vocês? Ótimo. É sempre um prazer estar com vocês e esse ano de uma forma diferente, né? Por causa da pandemia, mas é uma forma de chegar até vocês e até mais talvez alcançar até mais outras pessoas de outros lugares e etc. Eu fico aqui feliz de estar aqui de novo. Eu queria até mesmo já agradecer pela participação, de estar podendo falar para vocês e trazer um pouquinho, né, do que eu aprendo com vocês no meu dia a dia, dentro da clínica, e que a gente possa fazer desse momento assim uma aprendizagem para mim, para vocês, que a gente possa até mesmo nesse espaço a gente trocar ideias, não ficar aquele formato de palestra, mas para que a gente possa trocar informações onde vocês podem perguntar alguma coisa e a gente pode esclarecer. Então é muito gratificante esse momento de estar com vocês e poder falar para vocês um pouquinho. Bom, falar sobre o Novembro Azul, né, sobre a prevenção do câncer de próstata. Ainda é um grande tabu para os homens, essa dificuldade de poder falar de uma parte íntima ou da sexualidade até mesmo. Ainda nós temos dificuldades para poder falar isso abertamente. Mas é aos poucos que a gente vai acostumando ou aprendendo a lidar com isso tudo. Um abraço para você, Marco Túlio. Um abraço a todo mundo aqui, porque os nomes vão passando aqui e eu não vejo todo mundo, mas é o que a gente der conta aqui. Bom, e como eu estava falando, né, essa questão ainda é um tabu quanto à questão até mesmo de fazer um exame de toque. Para nós homens, nós temos muita dificuldade de falar sobre a nossa sexualidade, enquanto que culturalmente para as mulheres é muito mais fácil e até mesmo existe mais meios, né, de comunicação, desde as antigas revistas, né, Marie Claire, Cláudia, todas elas já traziam alguma coisa sobre a sexualidade feminina.
Mas sobre a sexualidade masculina, nada tinha ou nada tem até hoje, de certa forma. E os homens ainda preferem ficar calado e ter suas dificuldades e até mesmo provar sua masculinidade. Então esse é um tema que é muito difícil para os homens ainda e aceitar. Opa, parece que voltou. Tá. Então, essa questão desse tabu, né, de poder fazer o exame de prevenção do toque retal, para muitos homens ainda é como se estivesse sofrendo uma violência até mesmo sexual, ou perdendo a sua própria sexualidade. Bom, dessa maneira, eu fiquei pensando, né, em trazer alguma coisa nesse assunto, mas abordar também dando até mesmo uma continuidade do tema sobre a prevenção do câncer de mama, que acho que não foge muito do que nós vamos tratar aqui, que é a questão mesmo de, às vezes, a gente negar um problema. A negação, né, de certa forma, é uma maneira que o nosso cérebro, a nossa mente, nos protege. Quando temos uma notícia ruim, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, o nosso cérebro, para poder nos proteger, ele tenta mentir para a gente, ou negar, né? Ou trazer até mesmo amnésia. E essa negação a gente faz naturalmente, é um processo natural, quando a gente recebe uma notícia impactante. Quando você recebe uma notícia que você está com câncer de mama, com câncer de próstata. Ainda para a gente, essa questão do câncer é o significado de morte. Então, é muito difícil, apesar de termos toda já uma tecnologia, eu vou atender aqui a solicitação da Eunice. Vamos aqui pôr a Eunice para conversar junto. Eunice para entrar aqui. Aguardando Eunice. Eunice? Oi, Eunice. Oi, boa Você vai, noite. Eunice? Boa noite. Enxergar melhor. Você quer participar da conversa aqui, Eunice? Não, eu participar. Você gostaria? Ai, prefiro não. Então tá. É porque você pediu, entrou aqui pedindo, aí eu pensei que você queria participar. Ah, tá. Tá bom? Mas é solicitação para entrar, mas não era para participar. É só para escutar. Tá certo. Então tá. Um abraço pra você, Eunice. Abraço você também. Bom, então, voltando lá ao assunto, né? Quando recebemos, né, essa notícia ruim, nós temos um impacto muito grande. E ainda temos a questão de que câncer significa morte. A medicina já mudou, evoluiu muito, mas o preconceito ainda existe. E nós temos medo. Lógico que nós temos medo de algo que é ruim. Isso é normal, natural. E como primeiro ponto, né, quando você ouve, né, que você tem uma doença,
você está com um câncer, a primeira coisa, você tem aquele impacto, aquele susto e não acredita que aquilo está acontecendo com você. Essa seria a negação, que é normal, natural de acontecer nos primeiros momentos, nas primeiras semanas, né? Onde que eu sempre vou dizer para mim, opa, não é isso que eu tenho, não, é outra coisa, o médico está enganado, vai ver que é alguma coisa que a imagem não está saindo correta, então eu nego aquilo. Aí chega um momento dessa negação que você tem que encarar essa negação. Se você não encara essa negação, né, opa, eu estou com câncer realmente, eu tenho que partir para um tratamento, se você não fazer esse processo, né, que tudo é um processo, se você não consegue fazer esse processo, você começa a criar um outro problema para você. Você começa a adoecer de outra forma. Você entra num processo de depressão. Ou você começa a entrar num processo de ansiedade e começar a ficar irritada, agressiva ou agressivo com as pessoas. E nisso acontece também de casos onde a pessoa negando aquilo, né, ela começa a fugir de todas as situações onde que põe ela nessa condição, onde que ela tem um problema para resolver e ela não quer encarar ou tem medo de encarar aquilo. É interessante que uma vez eu atendi uma paciente e ela tinha um diagnóstico de câncer de mama, né? E ela, ao mesmo tempo, ela era muito fervorosa, tinha muita fé, era muito religiosa. Ela pegou o resultado do exame, dobrou e colocou debaixo de uma santa. Mas não contou para ninguém que ela tinha tido um laudo de que ela estava sofrendo com aquele laudo e que ela tinha um câncer de mama. E ela pôs-se a fazer novena e a rezar, para que a santa curasse. E nisso ela não procurou mais nenhum médico, ela tinha o laudo e ela continuou nesse processo que a santa ia curar, Deus ia curar. Bom, no que o tempo foi passando, é lógico que aquela situação foi piorando e foi se agravando. E nisso, passado mais de um ano, ela, escondendo da família, até que um dia um filho percebeu um cheiro estranho. E ela perguntou, mãe, toda vez eu venho cá e tem um cheiro estranho, eu não entendo o que é. E ela dava desculpa, era o lixo, era o gato que estava sem banho, era alguma coisa. Bom, passou mais um tempo e ela ainda nesse processo de que Deus ia curar, que a santa ia ajudá-la, e ela nada de procurar uma ajuda médica. Até que um dia uma filha olhou para ela e viu que tinha uma mancha de sangue no seio, na blusa dela. E aí ela assustou e perguntou, mãe, o que é isso? E aí ela começou a contar o que estava acontecendo para a filha. A filha ficou horrorizada e quando foi perceber o que estava acontecendo, o câncer já tinha tomado todo o seu seio, ele estava numa situação já de feridas e já tinha passado para outros órgãos,
como para as costelas e até para o pulmão. Então ela já estava num processo de metástase. E aí, então, quando a gente nega, né, a gente está evitando entrar em contato e buscar até mesmo as soluções. Ela tinha fé, né? Mas Deus também, ou a santa que ela tinha crença, também dá condições de buscar a saúde através dos médicos e profissionais, mas ela não entendia dessa forma. E o que aconteceu? E ela foi piorando o quadro dela até que ela veio a falecer. Então, o problema da negação é que deixamos de ver a doença como si própria, né? E não buscamos soluções. E achamos que alguma coisa milagrosa vai acontecer. Bom, isso acontece com todo mundo. E com certeza acontece também com os homens. E eu acho que com os homens talvez seja até pior. Porque, primeiro, eles acham que não precisam fazer o exame do toque retal. Ou do PSA. Não precisam procurar um médico para ver se está tudo normal. Então esse é o primeiro ponto onde que o homem nega. Eu não tenho nada. Minha família não tem, eu não tenho, então eu não preciso me preocupar com isso. Outra é que ele nega o próprio exame. Né? É um exame simples, mas mexe com a intimidade do sujeito. Ele acha que mexe também com a questão da sua própria sexualidade. Isso pela educação, pela nossa cultura machista que temos até hoje. E, na verdade, isso acaba se estendendo para toda a família. Né? Então, por exemplo, um homem, mais de 50 anos, tem uma família, não procura se cuidar, não procura ver se está acontecendo alguma coisa com ele, e deixa as coisas acontecerem. E aí, o tempo vai demonstrando, e aí até que aparece um câncer na próstata. E nisso, o que acontece? Sofrimento. Não sofrimento só para ele, né? Que aí ele vai ter que passar por esse processo também de aceitação de que tem uma doença grave, mas aceitação da condição de poder até mesmo falar para a família que ele está com um câncer. E leva sofrimento para toda a família, porque toda a família sofre. Principalmente as suas companheiras, as suas mulheres, que às vezes não sabe nem como ajudá-lo por ele ter essa posição muito machista, muito ligado a essa questão de que eu sou macho, então eu não tenho que fazer exame nenhum, eu não tenho que prevenção nenhuma, porque isso não vai acontecer comigo. Bom, mas só que isso acontece. Se a gente for ver aqui as pessoas que estão entrando aqui, 90% delas são mulheres. Cadê os homens? Não é? Olha qual é a dificuldade deles poderem até mesmo participar de um assunto que interessa a eles. Então, está na nossa cultura. E cabe a cada um conscientizar disso, principalmente quem está do lado. As mulheres, por exemplo, deveriam, ou devem, conscientizar os seus maridos, já que eles não conseguem ter essa conscientização. Muitas até tentam, mas
na verdade, eles não aceitam. E aí acabam desenvolvendo algum problema no futuro. E, consequentemente, quando vão fazer o tratamento, né, por ter negado ou buscado ajuda depois, acaba tendo problemas mais sérios, né, como, por exemplo, perde a ereção, devido à doença e ter feito uma cirurgia e tirado uma grande extensão do câncer na área. Então, quando não procuramos ajuda, né, nós temos que ter consciência do quanto nós somos responsáveis pela aquela situação que pode vir a ocorrer com uma grande consequência desse problema. Bom, então, eu acho importante a gente partir desse ponto, discutir. E eu gostaria que vocês perguntassem, né, para que a gente pudesse até mesmo querer saber um pouquinho do que vocês estão pensando ou pensam sobre isso, né? Então, eu acho válido a gente trocar umas ideias aqui. Então, eu gostaria que vocês lançassem perguntas, ok? E aí a gente vai respondendo à medida que vocês vão mandando a pergunta. Enquanto isso, eu vou dando um abraço na Marta, na Giza, Edileiton. E o que vocês gostariam de saber sobre a questão do câncer de próstata? O que pode acarretar a nível emocional? O que pode ser feito? Como que isso afeta as mulheres? O que vocês gostariam de saber? Tá todo mundo tímido hoje, ninguém quer perguntar nada. Como surgiu o maravilhoso Citoque? Bom, essa é uma pergunta que eu não vou te saber responder muito bem, não. E aí eu prefiro que depois você procure alguém do Citoque para te poder contar essa história dessa grande instituição que ajuda tantas pessoas. Então eu não saberia te contar a história tintim por tintim. Então eu prefiro deixar as pessoas que você conheça te responder essa pergunta. É normal estar na negação? Bom, é como eu falei, né? Toda notícia ruim, a princípio, o nosso cérebro tem a tendência de nos proteger. É como todo mundo já passou, alguém passou por essa experiência, morre alguém da família e ela está naquele luto, ela tem a sensação assim, parece que a pessoa vai voltar, né? Essa é uma sensação normal, uma forma que o cérebro tem de nos proteger daquela dor, né? E a partir daquela primeira sensação de negação, ela vai ter que elaborar para poder sair disso e resolver essa questão. Algumas mulheres que viveram a experiência do câncer de mama iniciaram se reunindo para se autoajudarem. Exatamente, talvez respondendo a questão do... Não sei quem fez a pergunta sobre a questão da iniciativa do Citoque. Como ajudamos quem está em processo de negação com a doença? Bom, essa é uma boa pergunta, né? A pessoa, ela acaba de receber a notícia e ela nega. Bom, você sabe a importância daquilo, você tem a noção daquilo e percebe que a pessoa não está aceitando aquilo. Bom,
nós temos que respeitar essa pessoa, porque ela precisa daquele momento para aquilo. Então, não adianta a gente chegar. Você tenta fazer a pessoa, fazer ela encontrar, estar em contato com a realidade, mas ela vai se afastar da realidade. Então, a primeira coisa é ouvi-la. Deixa ela falar o que ela está sentindo. Deixa ela falar até mesmo do medo que ela está sentindo. Então, o primeiro passo, né, quando você está diante de uma pessoa que está negando aquele processo que ela está vivendo, é você não dizer nada, simplesmente ouvi-la. A partir do que ela começa a falar daquilo, aí sim você tem como acessar, ela está te dando uma abertura para você poder entrar e ajudá-la nesse processo. Né? Porque se ela nega e você fala, não, você está com câncer. Não, eu não estou com câncer, eu estou com outra coisa. Não, você está com câncer. Você cria, não é uma empatia, você cria uma antipatia. Né? Você afasta a pessoa de você. E, na verdade, você tem que trazer essa pessoa para perto de você. Talvez aceitar até a própria negação dela. E quando é que a família que está em negação, não aceitando a condição do parente, isso é verdade, né, Indiana? A família também nega. Né? Eu lembro quando a minha mãe teve, né, o câncer de mama pela primeira vez, eu ri. Mas eu ri de nervoso. Às vezes a minha reação é assim. E aquilo também era uma forma de negação. Mas lá no fundo eu sabia que estava acontecendo. Mas a primeira reação minha, como negação, né? Não, isso não está acontecendo, isso é uma piada. Né? Então, os familiares também sentem a mesma coisa. Não é? Porque eles também têm na cabeça deles a questão de que câncer significa morte. Então eu vou perder aquele ente querido. Eu não quero isso para mim, então eu vou negar. Então a família também passa por esse processo de negação. E aí até que todo mundo começa a elaborar, começa a buscar caminhos para que possam conduzir aquela pessoa a um tratamento. Às vezes é tão interessante porque a pessoa que está doente, né, ela aceita, mas os parentes não aceitam. E falam com a pessoa, não, isso não é nada, não preocupa com isso, não. Isso aí é só simplesmente um nódulozinho, não é nada, não preocupa. Às vezes acontece até mesmo o contrário. A pessoa que está doente aceita, entende, elabora, né? Enquanto que a família nega por medo, por não saber como até mesmo ajudar a própria família, o próprio doente, a própria pessoa. Então, é muito interessante essa questão, né? Que a família também nega. E ela precisa passar por isso para também poder ajudar todo o processo de tratamento desse sujeito. Né? Ajudando no sentido de que, olha, nós estamos juntos. Eu estou sentindo o que você está sentindo. A Indiana pergunta, já escutei de paciente, ela não pode saber que está com câncer. Fiquei chocada. E é verdade, a gente fica chocado. Como que a gente não pode saber que a gente está doente
e buscar uma ajuda para aquilo que a gente não sabe que tem. Não tem jeito, né? E é natural, normal, né, que a gente entenda que aquele processo ali para aquela paciente é difícil, mas ela precisa entrar em contato com aquilo para ela buscar ajuda, seja através da religião, seja do médico, seja da onde vier, ou da própria força interna do indivíduo, né? Porque nós temos também uma capacidade de cura também muito grande, né? Se nós somos capazes de produzir certas doenças, nós somos capazes também de curá-las, né? Mas ela tem que entrar em contato com o que está acontecendo com ela para que ela possa lidar com esse processo, que é de aceitação, de negação, de barganha com Deus, de promessa. Ela tem que passar por esses processos para que ela possa se curar ou até mesmo ao ponto de, partir em paz, né? E isso pertence à pessoa. O parente escondeu o diagnóstico. Pum. Será que ele consegue esconder da pessoa? Até que ponto a gente consegue esconder de alguém que está com uma doença muito grave? Ou a pessoa tem que ser muito, muito, muito leiga, né, para entender que o que está acontecendo com ela, não é? Ou até o médico também vai ter que mentir para essa pessoa. Então, é muito difícil manter essa mentira. E a mentira causa tantos problemas. Causa problema para o próprio paciente, quanto para a família, né? Porque também não vai aceitar aquela condição. E aí eles não ficam livres, né? Como mesmo a Indiana está falando, a verdade vos libertará. Lógico, quando você fala a verdade, você diz a verdade, você tem uma liberdade muito grande de poder ajudar aquela pessoa ou se ajudar, né? Ou de escolher, né? Porque eu também posso escolher, quero me tratar, não quero me tratar, né? Então, é importante a gente saber isso também, né? A Silvia, acontece que certa frequência, entendo que é direito da pessoa saber que lide melhor com a situação. É verdade, né? É aquilo que eu acabei de falar aqui agora. Porque nós estamos, se a gente mente, nós estamos tirando a liberdade do outro de lidar com aquilo, com a escolha que o paciente quer ter. Ele tem direito de saber daquilo. Nós não temos direito de esconder do outro, né, para evitar um sofrimento, uma mentira, porque ele vai saber de qualquer forma. O doente sabe que está doente. Não tem como, porque ele sente, ele percebe através do que as pessoas estão comentando, ele escuta, parece que eles ficam antenados, escutam até atrás das portas. Né? Então, aquela pessoa que mente, ela está prejudicando o tratamento daquela pessoa, está prejudicando o processo natural que aquela pessoa tem que passar, que talvez é de cura, ou um processo natural de ir partir. Né? Então, nós não temos esse direito. Né? Quem tem direito é a própria pessoa de escolher que caminho ela quer. Por que tanto estigma com a doença? Tem pessoas que não admitem nem pronunciar a palavra câncer. Exatamente, né? Existe ainda um tabu, né, onde as pessoas falam, fulano de tal está com aquela doença. Aquela doença. Né? Como se fosse algo que fosse uma entidade. Né? Eu não posso falar porque senão eu pego. E, na verdade, é a dificuldade ainda de lidar com o câncer que
antigamente, né, há anos atrás, não tinha tantas medicações, não tinha tantos tratamentos qual existe hoje, né? Então, há anos, né, era muito grande a chance da pessoa perder a tendo muito esse problema. Mas a gente vai trabalhando dessa forma que dá para a gente fazer. É que deve ter muita gente fazendo live agora também. Bom, mas voltando no que eu estava falando, ainda tem aquela ideia de, antigamente, de câncer significa morte. E hoje não. O câncer já tem várias medicações, várias formas de tratar. E, por exemplo, a questão do câncer de mama, quando ele se faz o exame, ou de próstata, faz o exame com antecedência, e percebe que já existe alguma coisa, ou já está no início de um câncer, a probabilidade de cura é muito grande. Ou quase 90, 100% de cura quando ela é percebida no início. Então isso é um grande problema, né, quando a gente nega. A gente vai empurrando aquilo para frente, aí chega ao ponto que não tem como mais se tratar, né? Não tem como se curar daquilo. Mas é um tabu que ainda a gente tem e a gente não tem coragem de falar disso. Bom, então, eu acho que uma maneira, né, interessante, né, é essa que nós estamos fazendo agora, de poder falar disso, né, que o câncer também é uma doença, né, natural, que é da própria natureza. Os animais têm câncer, né? O nosso corpo, ele é programado, qualquer ser vivo, ele é programado para morrer um dia, né? E talvez, né, essa seja uma das programações para que o nosso corpo, ou a gente parta desse plano para outro lugar. Então, assim, e é interessante que dentro da medicina hoje você tem várias tratamentos para várias doenças, várias curas para várias doenças, mas ainda para o câncer ainda é muito difícil. E até mesmo para as doenças cardíacas, né? Eu tenho um colega que é médico e fala às vezes assim, olha, vai chegar um ponto que dentro da medicina as pessoas vão morrer ou de câncer ou de coração, porque ainda é um processo que ainda a medicina não tem domínio ainda. Mas algum dia a gente vai morrer de alguma coisa. E a tendência será de coração ou do câncer. As pessoas não estão preparadas para lidar com a morte. É verdade.
Eu acho que o que nós estamos mesmo até vivendo hoje dentro dessa pandemia e dentro até mesmo do tema que nós estamos falando, da negação, né? Quantas pessoas estão negando a Covid? Quantas pessoas estão sem usar máscaras, aglomerando, indo a bares, frequentando lugares fechados, né? Que na verdade é uma forma de negar a doença que está aí fora, né? Mas por quê? Nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, né? Enquanto que no Oriente, né, nos países orientais, né, China, Japão, Tailândia, a questão da morte, ou até mesmo o México também, latino, tem uma relação interessante com a morte, porque não vê como um sofrimento, né, vê como uma partida, né, não vê aquilo como uma finitude. E nós, na nossa forma de que nós fomos criados, né, na nossa cultura, a gente vê como o fim da nossa vida. Apesar da nossa religião cristã colocar que a gente vai para o céu. Mas, para nós, é muito difícil, porque temos como uma partida que não tem volta, ou que aquela ali acabou, morreu, e não se tem notícia mais dela, né? Então, e eu não acho que, pela nossa cultura, a gente vai saber lidar com essa morte, né? Porque é só passando por ela, não adianta. É igual a mesma coisa, mães às vezes me procuram, né, que querem ter filhos, eu quero me preparar para ser mãe. Tá, a gente consegue trabalhar algumas coisas, mas essa preparação que elas desejam, dessa ansiedade, a gente não consegue, porque elas vão ter que viver aquilo, né, para saber como é. E é da mesma forma, né, que a gente tem que aprender a lidar com o nascimento de um filho, né, a gente tem que saber lidar com a perda de alguém, com a morte de um ente querido. Então não existe essa preparação. E por isso que a gente sofre, né? E esse sofrimento é todo o processo que a gente passa pela questão do luto, né? Então, por mais que a gente fala que esteja preparado, nós não estamos preparados para ela, né? Porque ninguém quer morrer. Até mesmo a pessoa, eu falo de própria experiência, né? Até mesmo aquele que suicida, ele não quer morrer. Eu acho que ele quer um alívio da dor que ele sofre. Ele não pensa na morte como um fim, mas é o fim do sofrimento dele, né? E isso eu tenho uma experiência porque eu trabalhei com uma pesquisa em Belo Horizonte com 1.000 pessoas que tentaram suicídio, né? E o que a gente mais ouvia dessas pessoas era que elas queriam era alívio da dor que sentia. Bom, a Indiana coloca que vai contra a própria religião cristã ou evangélica. Exatamente, né? Porque essa dificuldade de lidar com essa morte, né? A religião ensina um caminho, né? Mas a gente tem dúvidas, né? Todo mundo tem dúvida do que realmente é a morte, o que é a morte, né? É como diz um professor meu, quando tem muita explicação para uma mesma coisa, né? Se cada uma fala a sua verdade, quem é que está falando a verdade? Não existe a verdade, né? Então, assim, dentro de cada religião, você vai ter uma visão diferente da morte. Aí cabe a questão da fé, né? Mas todo mundo
eu acho que tem medo da morte, né? Eu, pelo menos, tenho. Não quero morrer tão cedo. Mas eu sei que ela vai acontecer um dia. Tomara que dê bem ainda mais para frente. Então, é interessante, né? A gente está atento a isso, né? A negação, se a gente quando ela passa a ser patológica, né, é o medo de morrer, né? O que acaba acontecendo é exatamente o contrário. Eu tenho tanto medo de morrer que eu nego aquilo e acabo morrendo porque eu não me tratei, né? É uma contradição muito grande, né? Então, a minha negação faz com que eu busque o que eu tenho mais medo. Então, quando a gente encara aquilo de frente, nós temos uma possibilidade de cura ou de saber lidar com a doença com menos sofrimento, né? E a questão do sofrimento é uma escolha, né? Como assim? Uma escolha. Bom, isso é fácil da gente entender através dessa explicação. Você tem uma porta bate na sua mão, né? Ou na minha ou de outra pessoa, vai doer. Vai doer e essa dor existe. Vai doer em mim, vai doer em você, vai doer na outra pessoa. Mas como nós vamos lidar com essa dor, né, que é o sofrimento, é que nós vamos escolher. Talvez eu vou falar assim, nossa, deixa eu ir parar no hospital agora, senão vou perder minha mão e abre aquele chororô danado. Outro vai falar assim, deixa eu pôr uma compressa de gelo que vai passar. O outro vai falar assim, isso não é nada não. Então essa é uma questão, né, de escolha. Como que eu quero passar a minha dor? Né? Como que eu quero sofrer? Né? E quando eu nego, eu tenho a convicção que o sofrimento é muito maior. Né? Então, essa negação, ela leva ao sofrimento. Né? Eu quero evitar o sofrimento, mas o que mais acontece é o sofrimento. Quanto mais eu fujo do sofrimento, mais eu sofro, porque ele está ali estampado na minha cara o tempo todo. Então não tem como a gente fugir. A gente pode fingir, né? Mas vai chegar um momento que não tem como a gente fugir daquela dor. Né? Então por isso que é importante a aceitação. Né? E antes, às vezes, de acontecer a aceitação, né, tem a questão da barganha com Deus. Olha, Deus, se eu fizer tal coisa, né, se eu ajudar 10 pessoas, você me dá a cura. Não é? Tem gente que faz essa barganha. Eu vou fazer a novena tal e aí você me cura. Depois que tem a barganha, tem também o processo da raiva. Né? Por que que Deus fez isso comigo? Né? Por que que ele trouxe isso para mim? Depois da raiva tem aqui a aceitação. Né? E essa aceitação não é simplesmente o aceitar, então tá, eu estou com câncer, oba, que alegria, que maravilha. Não é isso. Aceitação, o sentido de aceitação é de você estar consciente que nesse momento presente você tem uma doença e deve procurar ajuda de todas as formas possíveis. O que eu posso fazer para que eu possa curar? Esse é o verdadeiro sentido da palavra aceitação. Não é simplesmente aceitar como uma coisa passiva. Então tá, tô com câncer e aí vou levando a vida assim e assim tá bom. Não. A aceitação é você encarar a realidade
nesse exato momento, o que está acontecendo comigo nesse exato instante e o que eu posso fazer para que eu possa curar ou eu possa viver melhor com essa doença. Então, aceitar não é simplesmente ser passivo. Aceitar é você lutar. Lutar não contra, mas a favor de você mesmo. Né? Porque tem a luta contra, que é a negação. Você faz uma luta ao contrário, né? Onde nada está acontecendo. Não. Quando você aceita, você faz uma luta, eu tenho câncer, eu vou vencer esse câncer, eu tenho condições, tem remédio, tem medicação, tem Deus nisso tudo. Então, eu tenho como ferramentas para lutar. Esse é o sentido da aceitação. Então, é importante a gente distinguir essa diferença da negação e aceitação. Porque são duas coisas completamente ambíguas, né? Que parecem iguais, né? Mas são as atitudes que determinam essa ambiguidade, né? Uma é de você fugir e a outra é de você encarar o seu medo, de buscar uma resposta para aquilo ou uma possibilidade de cura. Então, isso é interessante a gente entender, né? Então, muitas pessoas negam com medo, não lutam. Outras aceitam, mas lutam, buscam alguma solução, buscam um alívio para aquele sofrimento. E aquelas que negam, elas sofrem muito mais. Enquanto que aquelas que aceitam, elas acreditam na possibilidade, né, de haver cura. E quando nós acreditamos, né, a nossa mente é capaz de produzir efeitos, né, de cura mesmo. E isso é provado cientificamente, né? Nós temos pesquisas que falam quando até mesmo as pessoas religiosas, né, elas têm um poder maior de cura do que aquelas pessoas que não têm religião nenhuma. Por quê? Porque elas acreditam, aceitam aquela condição e buscam a cura. E buscam a solução daquele problema. E isso não é só referente, né, às questões da doença em si, mas em tudo na nossa vida. Né? Desde uma questão de um filho que sofre de abusos químicos, né? Que a família às vezes não costuma nem querer ver ou não saber ou fingir que aquilo acontece, né? Até uma doença. Então, uma questão interessante para a gente pensar muito além do câncer, mas no nosso dia a dia mesmo, com as nossas dificuldades, né? Cura pela fé produz esse efeito de cura? É que eu acabei de falar agora um pouquinho, né? Isso é provado cientificamente, que as pessoas que têm fé, não importa em que, né? Elas têm uma capacidade maior. Por quê? O nosso cérebro não existe o não. Ele não, por exemplo, se você pensa em alguma coisa, né, vai acontecer isso, o nosso cérebro entende que aquilo já está acontecendo e te prepara para aquilo. Né? Então, quando você acredita naquilo, o seu cérebro também está acreditando naquilo e te dá uma condição de você se ajudar. Muito importante o psicólogo junto à equipe no tratamento ao paciente oncológico. Eu acho assim de extremamente importância, né? Porque a pessoa não adoece só fisicamente, a pessoa adoece emocionalmente também, não é? E às vezes a gente, através das nossas doenças psíquicas, é que adoecemos também o nosso corpo. Tanto que aí existem as doenças psicossomáticas, né? Que a gente
transfere aquilo que a gente não dá conta de resolver para o nosso corpo. O estômago dói, a coluna dói, né? Que são doenças psicossomáticas, dor de cabeça, né? Essas doenças são um significado de que, opa, mentalmente a gente não está bem, nós não estamos sabendo lidar com as nossas dificuldades, então o nosso cérebro joga para o nosso corpo para sinalizar, olha, presta atenção que está acontecendo alguma coisa na sua vida e você junta, o corpo e mente andam junto. Né? Talvez a gente possa até pensar assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, não dá para a gente distinguir isso. Né? Quem veio foi o câncer, ou que foi emocionalmente, eu estava estressado e veio o câncer. Não dá para saber, mas as duas coisas andam juntas. Né? Então, para você cuidar do seu físico, você precisa cuidar também da sua mente, do seu estado emocional. Quanto melhor seu estado emocional, mais você tem condições de cuidar do seu físico. Quanto pior o seu estado emocional, pior seu estado físico. Então, aí entra a questão, né, de quem tem a fé, a religião, a meditação, a yoga, porque são contatos que a gente faz entre mente e corpo, né? E leva, com certeza, essa integração. Isso é importante, porque nós dissociamos muito da mente e do corpo. E, na verdade, são duas coisas juntas. E às vezes a gente adoece porque há exatamente essa desintegração. Né? Eu estou com um problema, eu não consigo resolver, e meu corpo começa a gritar, a pedir socorro. Porque as duas coisas já não estão juntas mais. E quando a gente consegue fazer, né, essa integração corpo e mente, a gente tem uma condição melhor para curar. Né? Então, isso é importante a gente também ter essa conscientização. A negação, o que faz? Faz você fugir do seu corpo. Né? Eu não tenho nada. Então, a sua mente está desintegrada do seu corpo. Enquanto que, se você aceita, né, você está mente e corpo junto. Então, fica muito mais fácil a cura ou de lidar com a doença de uma forma real, que é verdade. Bom, então é importante a gente ter essa noção, né, do quanto que é importante a gente ter essa conscientização da nossa realidade, né, em vez de fugir, em vez de correr do sofrimento, mas encarar o sofrimento como ele é. Assim você tem mais condição. Então, é importante a gente ter essa noção. E tem mais algumas perguntas, porque falta poucos minutos para a gente terminar aqui, e eu gostaria que vocês comentassem mais ou perguntassem alguma coisa mais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu que agradeço, né, a Indiana está dizendo aqui gratidão, live maravilhosa. Eu que agradeço pela essa oportunidade, né, de poder estar levando vocês esses aprendizagens, né, que é à medida que também eu estou aqui, eu estou falando, eu estou pensando, eu estou elaborando coisas e estou aprendendo junto. Então, eu que agradeço a todos vocês,
Agradeço a Gioconda. Talvez a Gioconda possa até mesmo depois contar numa live como é que surgiu o Citoque. Ia ser interessante, né? Que eu acho importante. Então, eu queria agradecer a vocês todos por essa oportunidade e nós estamos juntos sempre aí quando a gente precisar, eu precisar, vocês precisarem, nós podemos estar juntos sempre. E agradeço pela oportunidade e parabéns a todos nós por esse momento de aprendizagem. E que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão precisando ao nosso lado, aquelas pessoas que talvez estejam passando por esse processo, ou estejam negando, ou que não queiram encarar a realidade como ela é, né? E que possamos levar esse esclarecimento aos homens para que possam procurar ajuda. Então eu queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade e com certeza nós estaremos de outras vezes aqui ajudando aquelas pessoas que também tanto necessitam. Obrigado, um grande abraço e até a gente poder encontrar daqui a um tempo. Tomara que não demore muito. Tá bom? Um grande abraço a vocês. Tchau. Felicidades para vocês. E muita paz para nós todos, principalmente nesse momento de pandemia. É que a gente tenha muita tranquilidade com o que nós estamos passando e que a gente não sabe o que ainda vem pela frente. Que a gente encontre um pouquinho de paz. Mesmo estando com tantas aflições, a gente possa encontrar a paz interior. Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Tchau. Como é que eu salvo?